Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte! Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Mais uma semana começando cheia de informação e prestação de serviço para você aqui no Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no ar pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O presidente Lula participou no início da tarde de hoje da assinatura de um contrato para ampliar a frota da Transpetro. Serão adquiridos 4 novos navios. José Carlos Andrade tem os detalhes dessa negociação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira, dia 24, no Rio Grande do Sul, da assinatura de contrato de ampliação da frota da Transpetro, subsidiária integral da Petrobras. A Transpetro e o consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e McLaren assinaram contrato para a aquisição de 4 navios da classe Rende. As embarcações, com valor acima de 69 milhões de dólares cada uma, vão ser utilizadas para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira. O contrato é o primeiro a ser assinado pela Transpetro no âmbito do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras. De acordo com a Transpetro, os navios vão garantir maior eficiência energética e menor emissão de gases do efeito estufa. Além disso, as embarcações podem ser abastecidas com bunker ou biocombustíveis. A empresa é a maior subsidiária da Petrobras e opera 48 terminais com aproximadamente 8.000 quilômetros e meio de dutos e 33 navios. Com mais de 160 clientes, a empresa é considerada a maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Os Correios começaram hoje a oferecer atendimento presencial gratuito para a negociação de dívidas. É o Mutirão Nacional Limpa Nome. Claudimário Carvalho. A partir desta segunda-feira, pessoas endividadas podem consultar e negociar suas dívidas em qualquer agência dos Correios, sem custo. O serviço faz parte do Mutirão Nacional Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes. A iniciativa, realizada em parceria com a Serasa e outras empresas, permite que consumidores que tenham menos acesso a serviços digitais possam fazer isso de forma presencial. Basta apresentar um documento com foto e escolher a melhor forma de pagamento em alguma agência dos Correios. O atendimento segue até 31 de março em todas as 10.000 agências. No dia 25 de fevereiro, especialistas em finanças estarão disponíveis em unidades selecionadas das capitais para tirar dúvidas e orientar sobre negociações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Os ventos estão bons aí para quem está devendo, né? Teve o Desenrola do governo federal, aí vai lançar agora o Desenrola Rural, se não me engano, essa semana, né? Tivemos o Desenrola para pequenas empresas, tem agora esse Mutirão Nacional Limpa Nome, é pra galera ficar em dia mesmo, né? E olha, por falar em Desenrola Rural, produtores rurais de todo o país, atenção, entrou em vigor hoje o programa Desenrola Rural. O agricultor familiar já pode procurar uma agência bancária para renegociar as suas dívidas. Os descontos podem chegar a 96%. Quem conta pra gente é Lucília Araújo.
O agricultor familiar com pendências financeiras já pode procurar uma agência bancária para renegociar as suas dívidas. O programa Desenrola Rural já está em vigor e permite que agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas e comunidades tradicionais renegociem suas dívidas com descontos de até 96%. A renegociação vale para aqueles que possuem dívidas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e outras como cartões e empréstimos nas instituições financeiras, do crédito de instalação e dívidas já inscritas na dívida ativa da União, todas com inadimplência superior a 1 ano. Pequenas pendências como contas de água, luz e telefone não vão impedir novos financiamentos. Para participar, o primeiro passo é acessar o site Regularize e selecionar a opção Consultar Dívida. Mas se a dívida for com o PRONAF ou outras adquiridas junto aos bancos, o interessado deve procurar diretamente a instituição financeira. Os agricultores que queiram aderir ao programa também podem procurar os sindicatos, associações e entidades representativas para obter o auxílio. Acesse mais detalhes em gov.br/MDA. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai abrir um crédito extraordinário para garantir o Plano Safra 2024-2025. Vamos saber mais no boletim Notícias da Fazenda. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. O governo federal anunciou uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para viabilizar a continuidade do Plano Safra. A medida foi apresentada a jornalistas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerando a importância do programa para agricultores e a espera pela aprovação do orçamento federal. O presidente pediu uma solução imediata para o problema. O fato de que não tem o orçamento aprovado efetivamente coloca problemas na execução orçamentária, né? Isso poderia comprometer o andamento do Plano Safra, mas em virtude de uma determinação do presidente da República, nós estamos editando uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para atender as linhas de crédito do Plano Safra. Mas é preciso fazer uma observação com muita cautela. Apesar de ser um crédito extraordinário, o governo está anunciando que ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. Portanto, é como se tivesse sido aprovado dentro do orçamento com os limites do arcabouço fiscal. O ministro explicou que o crédito extraordinário será no valor necessário para que não haja descontinuidade das linhas de crédito e que não haverá impacto do ponto de vista do arcabouço fiscal. A solução é um crédito extraordinário no valor necessário para que não haja descontinuidade das linhas de crédito, algo em torno de 4 bilhões de reais, e esse valor dentro das regras do arcabouço fiscal, apesar de ser um crédito extraordinário nos termos previstos pela Constituição Federal. Então não há impacto fiscal do ponto de vista do arcabouço fiscal, ele está dentro do arcabouço, é um crédito extraordinário formalmente, porque não há outra solução possível nesse momento em que o orçamento não foi aprovado, e nós esperamos que o Congresso aprove o orçamento já com essa previsão oportunamente. Mas o plano não sofrerá descontinuidade. Apesar de ser um crédito extraordinário, conforme eu mencionei, ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. Você ouviu as principais notícias da Fazenda. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. E agora uma notícia de saúde pública, ainda mais em tempos de festas de carnaval, que o pessoal gosta aí de caprichar nos penteados, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cancelou pomadas para cabelo irregulares. Esses produtos podem causar irritação e até cegueira temporária, segundo a Anvisa. Claudimário Carvalho volta com as informações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, cancelou a regularização de 47 pomadas para fixação e modelagem capilar
por não atenderem às normas de segurança. A comercialização desses produtos fica proibida a partir de 24 de fevereiro. A medida faz parte do monitoramento contínuo da Anvisa para evitar riscos à saúde. Os produtos foram cancelados porque não cumpriram a norma RDC 814 de 2023, que exige registro formal e documentação completa para comprovar a segurança. Antes, esses produtos estavam no mercado por um processo mais simples de notificação, que agora não é mais permitido. A lista das pomadas autorizadas está disponível no site da Anvisa, gov.br/Anvisa. O uso de produtos irregulares pode causar problemas como irritação, inchaço nos olhos e até cegueira temporária. Quem tiver reações adversas deve comunicar à agência para reforçar o controle de qualidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Igualdade salarial. Empresas têm até o dia 28 para preencher o relatório de transparência. Você sabia que a Lei de Igualdade Salarial determina que todas as empresas divulguem nas plataformas digitais relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios? Pois é. As empresas só têm até sexta-feira, agora dia 28, para preencher o terceiro relatório. José Carlos Andrade. Até o momento, 21 mil empresas com 100 ou mais empregados já preencheram um relatório com informações sobre critérios remuneratórios e ações para promover diversidade e parentalidade compartilhada. As empresas têm até o dia 28 de fevereiro para preencher esse relatório por meio do site serviços.mte.gov.br/empregador. Essas informações vão ser processadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, para agregar dados do Relatório Anual de Informações Sociais, RAIS. O conteúdo vai ser disponibilizado no portal Emprega Brasil a partir do dia 17 de março. Conforme determina a Lei de Igualdade Salarial, todas as empresas devem divulgar nas plataformas digitais o terceiro relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. A data limite para divulgação é o dia 31 de março. Em março, o MTE e o Ministério das Mulheres vão promover um evento para divulgar os dados consolidados dos relatórios. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E agora, saúde. Laboratórios públicos de saúde vão receber investimento recorde. Lademir Filipim tem os detalhes. O governo federal anunciou a reabertura do edital do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. A iniciativa vai contar com um investimento superior a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O valor é 20 vezes maior que o aplicado anteriormente em ações como essas. Uma fábrica de vacinas vai ser inaugurada em fevereiro de 2026. O projeto conta com um terreno doado pela Prefeitura de Maringá, no Paraná, e aguarda a liberação de 121 milhões de reais em emendas parlamentares para as obras, além de 87 milhões de reais para a aquisição de equipamentos e 26 milhões como contrapartida do Instituto. A Nova Indústria Brasil é uma política de Estado que coloca a saúde entre os setores estratégicos para o fortalecimento produtivo e tecnológico do país. O Ministério da Saúde participa desse programa por meio do projeto Missão 2. O foco da iniciativa está na ampliação da produção de insumos essenciais para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Outro objetivo é a redução da dependência internacional de medicamentos, vacinas e equipamentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E essa notícia aqui muito interessa aos estudantes do ensino médio público. Os pagamentos do programa Pé de Meia começam amanhã. Quem explica os valores que vão ser depositados é Thaísa Vitória. O governo federal começa a pagar nesta terça-feira, 25 de fevereiro, a parcela de R$1.000 aos alunos participantes do programa Pé de Meia, que passaram de ano em 2024. Os depósitos seguem até 27 de fevereiro, de acordo com a série dos estudantes e data de nascimento. Também serão depositados R$200 aos estudantes que finalizaram o terceiro ano e participaram dos 2 dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes que concluíram o primeiro e o segundo ano recebem um incentivo de R$1.000 no dia 27 de fevereiro, independentemente da data de nascimento. Para ter direito a receber a parcela referente à conclusão de cada ano, é necessário que o aluno tenha sido aprovado. Os estudantes que já terminaram o terceiro ano podem sacar o valor. Os que ainda estão cursando o ensino médio poderão retirar a poupança quando concluírem. O Pé de Meia é um incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de fomentar mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. E o Ministério das Cidades autorizou mais de 2.000 moradias em 9 estados. As contratações seguem as modalidades entidades e rural do Minha Casa Minha Vida. Dilson Santa Fé. O Ministério das Cidades aprovou a contratação de quase 2.200 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. A medida beneficia 20 municípios em 9 estados. As moradias vão ser construídas em todas as regiões brasileiras. No Nordeste vão ser 1.574 unidades distribuídas entre o Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. Na região norte, Tocantins vai ter 250 novas residências. No centro-oeste, Goiás vai receber 300 moradias. Minas Gerais, no sudeste, 50 unidades. E o Rio Grande do Sul, na região sul, 25. As contratações seguem as modalidades entidades e rural do programa. O Minha Casa Minha Vida Entidades financia moradias para famílias de baixa renda organizadas por associações. Já a modalidade rural atende agricultores, familiares e comunidades tradicionais com projetos adaptados às condições do campo. Desde 2023, o governo autorizou 382 mil novas moradias pelo programa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E vamos terminar o nosso giro de notícias falando de turismo. O Brasil está sendo um destino cada vez mais procurado pelos turistas estrangeiros. Só no primeiro mês deste ano, o país recebeu 1.400.000 turistas internacionais, hein? O melhor janeiro desde 1970, de acordo com o Ministério do Turismo. E quem comenta esse recorde é o ministro do Turismo, Celso Sabino. Vamos ouvir. Você que achava que os recordes iriam parar por aí, que a gente já tinha feito de tudo, que o ano passado tinha sido extraordinário para o turismo brasileiro, vai se surpreender com essa notícia. Esse ano, dando continuidade aos esforços do governo do presidente Lula para desenvolver o nosso país e o turismo ser a locomotiva da retomada econômica do nosso país, nós registramos no mês de janeiro um recorde histórico de número de estrangeiros visitando o nosso país. Nunca, desde que o Brasil foi descoberto, vieram tantos estrangeiros para o nosso país. Foram mais de 1.485.000 turistas estrangeiros só em janeiro de 2025. Sabemos do esforço que foi feito para chegar até essa marca, mas do desafio que temos durante todo esse ano de 2025 para romper todos os recordes, assim como fizemos em 2024. O trabalho não para. Assunto Federal. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, segunda-feira com clima nublado e chuvas isoladas. Na cidade pantaneira, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 100 a 50%. Araguainha, no Mato Grosso, completa mais um ano de vida com céu nebuloso, trovoadas e chuva ao longo do dia. No município cortado por cachoeiras e rios, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 95 a 50%. Nordeste. Em Fortaleza, no Ceará, céu encoberto por nuvens escuras, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na metrópole, às margens do Oceano Atlântico, a temperatura oscila de 23 a 27 graus. A umidade do ar vai de 95 a 65%. Itaguaçu, na Bahia, celebra aniversário com previsão de chuva e trovoadas isoladas. Na cidade do semiárido brasileiro, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 70 a 30%. Região Norte, em Palmas, Tocantins, céu encoberto por densas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital mais jovem do Brasil, a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 80%. Em Manaus, na floresta amazônica, nuvens carregadas, chuvas fortes e trovoadas ao longo de todo o dia. Na Paris dos Trópicos, a temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila de 95 a 60%. Região Sudeste, na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, nuvens escuras, pancadas de chuva isoladas e calor intenso. Na terra do samba, a temperatura mínima é de 21 e a máxima chega a 37 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. Em Sabinópolis, interior de Minas Gerais, céu encoberto por nuvens brancas e sem previsão de chuva. Na cidade das águas cristalinas, os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Região Sul, em Curitiba, na porção leste do Paraná, céu nublado com pancadas de chuva isoladas. Na capital famosa pelas araucárias, temperatura mínima de 16 e máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 70%. Em Florianópolis, Santa Catarina, céu encoberto e chuvas isoladas. Na Ilha da Magia, os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar marca de 90 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Eu aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Araguainha, no Mato Grosso, Itaguaçu, na Bahia, e Sabinópolis, em Minas Gerais, que completam mais um ano hoje. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nessas cidades. E quando tem curiosidade a gente conta, né? Olha só, Araguainha, em Mato Grosso, está localizada dentro de uma cratera de 40 quilômetros de diâmetro, resultado de um impacto de um corpo celeste gigante, né? Grandes proporções aí, ocorreu há 245 milhões de anos. Olha, a cratera era de 24 quilômetros e foi aumentando, hoje tem 40 quilômetros. Caiu em um mar de águas rasas naquela época, né? E penetrou 2.400 metros na superfície terrestre.
Bom, vamos ver aqui, Araguainha, como é que está hoje dentro dessa cratera. Em 2024, recebeu aí 29.900.000 reais para o agro. Para o apoio para a agropecuária. E 106 mil reais, apenas 3 contratos via Pronaf lá para agricultura familiar. Então, Araguainha, Mato Grosso, né? É grande agricultor mesmo, é grande produção, grandes propriedades. Então, tivemos essa situação aí em 2024. Estamos aguardando os dados ainda de 2025 que começam a chegar. Itaguaçu fica entre Irecê e Xique-Xique na Bahia, mais ou menos 13 mil habitantes por lá, mais da metade recebe o Bolsa Família, porque numa cidade de 13 mil habitantes tem 3 mil famílias que recebem mensalmente um benefício médio de R$ 696 reais em Itaguaçu, Bahia. Sabinópolis, em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, governo federal presente na educação do município, através do PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando 982 crianças e adolescentes em 12 escolas, que receberam direitinho os recursos reajustados para a alimentação escolar em 2024. 13 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Sabinópolis ainda não aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, então os alunos não têm a disponibilidade de ficar mais tempo na escola, mas, pelo menos, aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e, portanto, recebe recursos do governo federal para essa iniciativa. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 13.800 exemplares para 2.400 estudantes na cidade em 2024. Tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 235 estudantes no ano passado no município. E 2 estudantes que solicitaram, tinham o direito e solicitaram o ingresso no ProUni, receberam bolsa integral. Logo mais a gente vai estar sabendo também através do Comunica BR sobre o programa Pé de Meia, que começa a ser pago nos municípios. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, é só jogar na internet Comunica BR. E você vai ouvir ainda aqui no nosso assunto federal o Momento Serviço e muito mais. Fique com a gente, agora pelo horário de Brasília, são 4h29. Assunto Federal. Momento Entrevista. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Confederação Nacional da Indústria uniram forças para levar inovação e tecnologia a locais que ainda enfrentam desafios. Vamos entender como é que funciona essa parceria com a secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana Mello. Ela conversou com o Brasil em Dia. Roda aí, Zé. Bem, secretária, esse acordo promete integrar a indústria ao desenvolvimento regional. Então, eu começo perguntando como que vai ser isso? A gente entende que a indústria ela tem um papel crucial, no processo de desenvolvimento. Ela é um importante vetor de desenvolvimento. A indústria ela consegue atrair e fixar setores produtivos atrelados a ela. Se a gente tem, por exemplo, uma indústria farmacêutica, toda uma gama de insumos que pode ser aproveitado da região onde ela está instalada, é também uma atividade econômica a ser gerada. Outros setores podem ser mobilizados, como o setor de produção de embalagens para medicamentos ou serviços associados à logística de distribuição, produção de softwares, toda uma gama de atividades ligadas a novos produtos ou também novos serviços são estimulados no local onde uma indústria é implantada. Então, a indústria ela consegue carrear consigo novos setores e dinamizar outros setores econômicos que fazem com que mais parcelas da população tenham acesso a emprego, tenham acesso à renda, que esses produtos regionais eles consigam ser valorizados, e se considerarmos, por exemplo, o potencial da biodiversidade nas nossas regiões prioritárias, de atuação da política regional brasileira, como são a Amazônia, o Centro-Oeste ou o Nordeste, a gente tem aí a união perfeita, que é a capacidade de
da indústria mobilizar diversos setores econômicos atrelados a ela, e a gente tem o território com potencialidades incríveis a serem aproveitadas por essa indústria. Eu citei o exemplo da biodiversidade, mas a gente tem também as energias renováveis, por exemplo, onde o Nordeste aí, por si só, o aptidão natural já demonstra aí uma vantagem comparativa com outras regiões do país. Pois é, a senhora já trouxe então esses dados, né, sobre os temas inovadores da bioeconomia e as energias renováveis. Como é que esses setores eles podem transformar esse potencial produtivo das regiões brasileiras, especialmente áreas como o Cerrado e a Amazônia? Exatamente, assim, na biodiversidade a gente tem grandes potenciais da floresta, na produção de fármacos, de fitoterápicos, de dermocosméticos. A gente tem também o grande potencial da biodiversidade na promoção dos alimentos funcionais, com o açaí, por exemplo, a castanha, né? E então a indústria ela consegue agregar esse valor, transformar essa produção em novos produtos que são aí a gente consegue envolver diversas cooperativas de produtores, associações de produtores, comunidades tradicionais nesse processo, né? Se a gente considerar, por exemplo, as energias renováveis, e aí já citando o exemplo do aproveitamento do cerrado, a gente tem também oportunidades grandes com a produção de biomassa, né, e aliado ao grande potencial, né, de insolação que a própria região tem, né, com a energia solar. E aí a gente tem alguns desafios a enfrentar, né, e é muito importante essa parceria com a CNI, né. No caso das energias renováveis, a gente precisa estimular, né, a produção regional, o conteúdo regional dessa produção. No caso de painéis solares, por exemplo. Hoje, boa parte dos painéis solares que o Brasil, que existem no país, eles ainda advêm de outros países, como a China, né? Só que o Brasil já tem conhecimento, expertise, né, para desenvolver a sua indústria associada aí a essa produção solar, né, a esses painéis solares, por exemplo. Então, é preciso também que a gente mobilize instrumentos de financiamento, instrumentos de estímulo e regulatórios que favoreçam a produção nacional das placas solares, considerando que o Brasil tem um potencial incrível, seja no bioma cerrado, no nosso centro-oeste, ou seja no nordeste, né? A mesma coisa a energia eólica. Então, assim, considerando potencialidades regionais e considerando o papel alavancador de economia que a indústria tem, é que houve essa união de esforços, né, com a assinatura do acordo entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Confederação Nacional da Indústria, para que a gente consiga, de fato, unir essas pontas e a gente ter processos de desenvolvimento mais virtuosos, mais inclusivos, e que também cheguem às regiões do país que têm ainda os mais baixos indicadores socioeconômicos. Só para entender um pouquinho, secretária, a indústria, então, ela iria potencializar um trabalho que já é realizado, por exemplo, por cooperativas ou por pequenos produtores, nessas áreas que a senhora já citou, é isso? É isso. A gente busca a integração e a inclusão. A inclusão socioprodutiva é uma grande diretriz da atuação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Nenhuma região fica para trás, né? Nenhuma parcela da população pode ficar para trás nesse processo, né? Porque isso alimenta desigualdades, né? Então, a partir do momento que a gente cria feudos ou guetos de produção, a gente tende a ampliar desigualdades regionais e é contra as desigualdades que o Ministério luta e tem a sua missão definida. Então, a gente busca envolver, por exemplo, na produção industrial associada ao Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é também um eixo de atuação do acordo. A gente vai buscar, e já vem trabalhando nisso, integrar, né, centros de bioeconomia e biotecnologia que estão, por exemplo, hoje sendo desenvolvidos, e o Ministério vem apoiado, na região de fronteira, no Alto Solimões, né, lá na fronteira com a Colômbia e o Peru, né, na região de Tabatinga, no Amazonas. A produção a implantação desses centros de bioeconomia e biotecnologia em regiões mais remotas do país pode fazer com que a gente vai buscar esse alinhamento, esses insumos produzidos, eles sejam
sejam absorvidos pela grande indústria, pela indústria convencional, consolidada, como é a indústria farmacêutica. Nós temos também na Amazônia, citando o exemplo da Amazônia, um centro de bionegócios, que é transformar, de fato, e criar um ambiente favorável de negócios na Amazônia, né? Fazendo com que a produção que está lá, que os insumos, que envolvem muitas vezes a produção de indígenas, de comunidades tradicionais, de populações ribeirinhas, eles sejam organizados, estruturados, né, de forma que a indústria absorva essa produção e aí promove o processo de transformação. Então, é nesse espírito de inclusão e conexão entre diferentes perfis produtivos que a gente tem a indústria aí como um grande aliado do desenvolvimento. Bem, a senhora falou aí da questão específica, do projeto específico da Amazônia, tem também o projeto de integração do São Francisco, que está no centro dessa estratégica, né? Fala um pouquinho também das ações para esse projeto especificamente, secretária. Esse é um tema bastante inspirador para a gente aqui da Secretaria de Desenvolvimento Regional. O PISF é uma grande obra hídrica e o PISF ele vem trazer um insumo básico para o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento das pessoas que antes não tinha em determinadas regiões, como no coração do semiárido, que é a água, né? Então, onde não tinha água, hoje vai passar a ter, né? Com o projeto de integração do São Francisco. E além da dessedentação humana, que é o propósito principal do projeto de integração de São Francisco, existe também a oportunidade de se trabalhar processos de desenvolvimento produtivo. Então, o acordo com a CNI, entre o MDR e a CNI, ele vai trabalhar uma agenda de desenvolvimento produtivo no entorno, na área de influência do projeto de integração do São Francisco. Ouvimos a entrevista com a secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana Mello. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. O embaixador Maurício Lírio detalhou as prioridades da presidência brasileira do BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Lírio também desmistificou rumores sobre a criação de uma moeda comum do grupo. Chegou a hora do Boletim BRICS. Roda aí, Zé. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. O embaixador Maurício Lírio, Sherpa do BRICS pelo Brasil, apresentou as prioridades da presidência brasileira no grupo. As informações apresentadas antecedem a reunião de Sherpas do BRICS, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro em Brasília. No dia 26, a previsão da participação do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na reunião. Vamos acompanhar alguns trechos da entrevista. Primeiro, sobre a importância do grupo do BRICS. Só na questão populacional, o BRICS reúne 48,5% da população mundial, ou seja, é praticamente metade da população mundial. Em termos de produto econômico, de PIB, dá mais ou menos 40% do PIB mundial. O BRICS é fundamental, eu diria, hoje no crescimento da economia mundial. Maurício Lírio ressaltou que o BRICS não só beneficia os países de desenvolvimento, mas também contribui para a economia global. Em termos de volume de crescimento da economia mundial, o BRICS responde por mais da metade do volume de crescimento. Então, se a média dos países, outros países, grandes economias, os países ricos, está girando em torno de 1% e 3%, no BRICS está girando em torno de 3% a 5%, que mostra que o BRICS tem um papel, eu diria, positivo na economia internacional, que beneficia não só os países em desenvolvimento, mas também os países ricos. O Sherpa apresentou as 5 prioridades estabelecidas pelo Brasil para a presidência no BRICS em 2025. 1. Cooperação em saúde. 2. Mudança do clima, com ênfase em financiamento. 3. Comércio, investimento e finanças. 4. Governança de inteligência artificial. E 5, desenvolvimento institucional do BRICS. Um dos pontos de destaque da coletiva foi a discussão sobre a possível criação de uma moeda comum do BRICS. O Sherpa Maurício Lírio foi enfático ao afirmar que o tema não está em discussão no momento. A moeda dos BRICS não é um tema que está sendo discutido.
O que está sendo discutido, e reitero, né, são formas de reduzir os custos de operações comerciais e financeiras entre os países do BRICS, que é uma coisa fundamental. Não se discutiu no BRICS a ideia de uma moeda BRICS, então há um certo equívoco sobre esse tema. Outro assunto central abordado pelo embaixador foi a questão do financiamento para o combate à mudança do clima. E as necessidades hoje avaliadas em grande medida são de 1,3 trilhão de dólares para combater a mudança do clima. Os países emergentes em desenvolvimento, obviamente, terão uma posição, eu diria, muito vocal, né, e espero que unificada, consensual, em relação a esse tema. Daí a prioridade. O embaixador também destacou a importância de consolidar a estrutura institucional do grupo. Isso sempre com o espírito que é muito claro da presidência brasileira e também é uma determinação, uma instrução muito clara do presidente Lula, de que essas presidências brasileiras tenham resultados muito concretos. Tivemos resultados concretos no G20, inclusive com a Aliança Global contra a Fome. O objetivo é também ter na presidência do BRICS alguns resultados, eu diria que incidem diretamente sobre o bem-estar da população e lidam com temas básicos em termos de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Para ler a entrevista completa com o embaixador e Sherpa Maurício Lírio, acesse o site brics.br. Com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. E uma onda de desinformação gera boatos sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Os conteúdos de desinformação propagam medidas que não foram realizadas pelo governo federal. Esse é o Brasil contra Fake de hoje. Roda aí, Zé. Brasil contra Fake. Muita gente está espalhando por aí informações falsas de maneira equivocada sobre o BPC, o benefício de prestação continuada. Muita gente fala que o governo vai tirar o benefício de quem precisa, e isso é mentira. Dizem que vão tirar o BPC de pessoas portadoras de deficiência leve. Falso. O dispositivo aprovado na proposta do Legislativo que previa esse corte foi vetado pelo presidente da República. Dizem que a pessoa tem que ir no INSS para resolver o BPC. Falso também. Para checarem se estão com o cadastro em dia, os beneficiários podem consultar o aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social, o Meu INSS, no seu próprio smartphone. O aplicativo avisa para quem recebe o BPC se a pessoa precisa atualizar seus dados do CadÚnico e que pode ser resolvido no CRAS mais próximo de sua casa. Dizem que os CRAS estão fazendo biometria. Mais uma informação falsa. Os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, ainda não estão envolvidos em atualizações do CadÚnico envolvendo biometria. Quem precisar ir ao CRAS para atualizar dados com biometria vai ser avisado pelos canais oficiais. Dizem que mudaram o cálculo para ter direito ao BPC e que agora a renda familiar contaria com pessoas que não moram numa mesma residência. Falso. Os critérios para definir a composição familiar para o cálculo e a média de renda por pessoa não sofreram alterações. A família atendida é a que vive sob o mesmo teto. A renda de parentes em outras casas não conta. Os ajustes feitos em programas sociais e no BPC são referentes a recebimentos indevidos de pessoas que, de fato, não têm direito aos benefícios. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. O Conselho Nacional de Educação aprovou diretrizes para o uso de celulares nas escolas. Vamos saber as mudanças trazidas pelo documento com Patrick Samartin, no Boletim MEC. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Na última quinta-feira, 20 de fevereiro, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, aprovou novas diretrizes operacionais sobre a restrição de uso de celulares nas escolas. O documento visa orientar as redes de ensino e as escolas sobre a aplicação da lei em todas as etapas da educação básica.
Dentre as mudanças trazidas pelo documento estão as regras claras para o uso de celulares nas escolas, autonomia para as redes na implementação, equilíbrio entre restrição do uso não pedagógico e incentivo ao uso educativo, e acompanhamento, monitoramento e avaliação do uso destes dispositivos na educação básica. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforça o maior objetivo da Lei de Restrição de Celulares nas escolas: contribuir para uma educação cada vez melhor. Nós estamos querendo alertar para a população brasileira os danos do uso excessivo desses equipamentos tem causado na qualidade da aprendizagem e na vida das pessoas. Se o professor vai utilizar uma ferramenta para complementar a aula dele em sala de aula, orientado por ele, será permitido. Nós estamos restringindo aí o uso pessoal. Então nós estamos querendo, não é proibir, nós estamos querendo proteger nossas crianças e jovens desse país. De acordo com a regulamentação, as redes de ensino e os estabelecimentos de educação básica devem promover ações de conscientização sobre os riscos do uso excessivo de celulares e telas, oferecer formação aos profissionais de educação, além de garantir acolhimento aos estudantes, professores e profissionais que apresentarem sinais de sofrimento emocional relacionado ao uso de dispositivos digitais e as ofensas online. Para saber mais sobre a Lei de Restrição de Celulares, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Momento Serviço. E olha, terminam hoje as inscrições para o novo edital do programa Bolsa Atleta. De São Paulo, Adriana Natali tem as informações pra gente. Os interessados têm até às 11h59 da noite desta segunda-feira para realizar a inscrição. Basta acessar a página do Ministério do Esporte e clicar no banner do programa Bolsa Atleta. Lá é possível ver a lista de atletas indicados pelas confederações. O candidato a bolsista deve verificar se seu nome e os resultados obtidos nas disputas da modalidade da qual ele faz parte estão na lista. Caso não apareçam, deve entrar em contato com a confederação a qual está vinculado, verificar o motivo e providenciar as informações que estão faltando para concluir a inscrição. Para facilitar o processo, o Ministério do Esporte produziu um vídeo com o passo a passo que deve ser seguido para fazer a inscrição corretamente. De São Paulo, Adriana Natali. E você pode ouvir... Peraí, é isso? Vamos conferir o passo a passo, né? Primeiro, então, vamos conferir esse passo a passo para se inscrever no Bolsa Atleta. Quem explica é a secretária de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Isiane Marques. Primeiro, entre no site gov.br/esporte e clique no banner do Bolsa Atleta. Acesse a lista de atletas indicados e confira se o seu nome aparece, com seus resultados. Caso não encontre, entre em contato com a confederação da sua modalidade para saber o porquê. Depois, faça login com sua conta gov.br. Certifique-se de ter sua senha em mãos. Depois de acessar, clique em inscrições. Isso abrirá a página onde você começará a efetuar a sua inscrição. Em seguida, clique em nova inscrição. Será aberta uma página com os resultados esportivos disponíveis para inscrição. O sistema sempre seleciona automaticamente o seu melhor resultado na maior categoria de bolsa. Confirme a escolha e clique em Sim. Agora é hora de cadastrar seus dados pessoais, informações sobre a federação e clube. Preencha tudo direitinho e clique em Salvar. Nessa etapa, você deverá anexar os documentos necessários. Primeiro, selecione o tipo de documento, escolha o arquivo e clique em anexar. Após adicionar todos os documentos, clique em salvar. Não se esqueça de preencher o seu plano esportivo anual. Informe os eventos planejados para os próximos 12 meses a partir da data de inscrição e clique em salvar. Quase lá! Agora, revise todas as informações cadastradas, marque os campos obrigatórios e clique em enviar para análise documental. Confirme clicando em Sim. Pronto! Agora é só acompanhar o status da sua inscrição na aba Acompanhamento da Inscrição. Lembre-se de observar se será necessário complementar algum documento.
Olha, é hoje, né, que é o prazo final, então quem se atrasou aí tem que correr atrás. Esse vídeo você pode assistir completo aí no YouTube, no canal do Ministério do Esporte. Anota aí, youtube.com/@minesporte, tá legal? youtube.com/@minesporte. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Dayana Medeiros! 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás nesta segunda-feira para os beneficiários com o número de identificação social UNIS, terminado em 6. Vamos saber mais aí no Boletim Caixa Notícias. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 24, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 6. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. E olha, até 30 de março, estudantes elegíveis no programa Pede Meia Licenciaturas podem fazer o cadastro na plataforma Freire. Quem explica o passo a passo é Dilson Santa Fé. O Ministério da Educação, MEC, já abriu o cadastro para o programa Pede Meia Licenciaturas, que concede bolsas a estudantes de licenciatura. O registro deve ser feito até 30 de março na plataforma Freire da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. O benefício é voltado a quem ingressou em cursos presenciais pelo Sistema de Seleção Unificada SISU, pelo Programa Universidade para Todos, ProUni, ou pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e obteve pelo menos 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2024. Para concluir o cadastro, é necessário preencher o currículo, informar dados pessoais e assinar o termo de ciência e concordância. Também é preciso registrar matrícula na instituição de ensino superior. Quem ainda não se matriculou pode inserir o cadastro de pessoa física, CPF, de forma temporária. A bolsa mensal é de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados. Os outros 350 vão ficar retidos como poupança e liberados caso o professor recém-formado ingresse na rede pública de ensino em até 5 anos após a formatura. O cadastro não garante a bolsa. A confirmação dos beneficiários vai ser divulgada em 14 de abril e os pagamentos começam em 1º de maio. Para 2025, o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Foram prorrogadas as inscrições para a formação em educação integral entre o público-alvo, secretários e conselheiros de educação. José Carlos Andrade tem as informações. O Ministério da Educação, MEC, prorrogou as inscrições para a formação continuada com foco na política de educação integral. A pasta vai receber os formulários dos candidatos até o dia 9 de março. A iniciativa tem como público-alvo os secretários e as equipes técnicas das redes de ensino municipal, estadual e distrital, além dos conselheiros de educação.
As inscrições ocorrem em 2 fases, por links diferentes enviados pelo MEC às secretarias e aos conselhos de educação. Na primeira etapa, as entidades indicam os cursistas. Na sequência, o cursista indicado deve preencher os dados pessoais. Caso os interessados não tenham recebido o link para o formulário, o MEC orienta a encaminhar uma solicitação para o e-mail escolaemtempointegral@mec.gov.br. No texto é preciso informar o município e o estado, o endereço eletrônico da secretaria ou o conselho e os nomes indicados para participar do curso. O curso é realizado em parceria com universidades das 5 regiões do Brasil. São elas: as universidades federais do Pará, de Goiás, da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais e da Fronteira Sul. A iniciativa faz parte de uma política pública estratégica para alcançar a meta 6 do Plano Nacional de Educação, PNE, 2014-2024, vigente até 31 de dezembro de 2025. O programa estabelece que, no mínimo, 50% das escolas públicas devem oferecer educação em tempo integral para, pelo menos, 25% dos estudantes da educação básica. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E essa aqui vale para quem mora aqui perto do Quadradinho de Brasília. O aumento das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o entorno foi suspenso por 6 meses. Estefânia Lima tem as informações. O aumento das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o entorno foi suspenso por 6 meses. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, após recomendação do Ministério dos Transportes. O reajuste de quase 3% estava previsto para começar no último domingo, dia 23, mas foi adiado depois de análise técnica da agência. Governos do DF e de Goiás solicitaram um adiamento para finalizar um acordo de gestão integrada do transporte na região. A suspensão do acordo já está em vigor e vale até agosto. Mais informações no site gov.br/transportes. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E para terminar nosso momento de serviço, um alerta. Algumas marcas e lotes de azeites de oliva estão impróprios para o consumo. Com esse preço, ainda bota azeite falsificado, meu Deus. Olha o perigo aí, hein? Quem tá aqui é a Thaísa Vitória e tem as informações. Oi, Thaísa, boa tarde. Oi, Luciano e ouvintes da Rádio Gov, muito boa tarde. Pois é, gente, o Ministério da Agricultura e Pecuária emitiu um novo alerta de risco ao consumidor. A ação está relacionada à venda de 2 marcas de azeite de oliva que estão impróprias para o consumo. As ações de fiscalização foram conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e as amostras dos produtos foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Essas análises foram realizadas e confirmaram a presença aí de outros óleos vegetais na composição desses azeites. Aproximadamente 31 mil litros dos produtos foram recolhidos dos mercados. A venda dessas marcas configura uma infração e os estabelecimentos que desrespeitarem a lei podem ser responsabilizados. Segundo o mapa, os consumidores que adquiriram esses rótulos devem buscar a substituição, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias sobre a venda de mercadorias fraudulentas podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.br. As marcas que foram desclassificadas, pessoal, são essas: Doma e Azapa. Vocês podem conferir aí mais informações no gov.br/agricultura. Volto com você, Luciano. Tá certo, obrigado, Thaís. Olha aí, um azeite caro e o cara ainda faz um azeite adulterado. Aí não pode, né? Arame nele, como diz o meu amigo. Arame. Agora uma última notícia. O INSS anunciou uma ação extraordinária para reduzir a fila e o tempo de espera dos segurados por benefícios assistenciais e previdenciários. Ao todo, 500 servidores vão trabalhar especificamente nessa tarefa, né? A medida vale por 90 dias. A prioridade será para acertos pré- e pós-perícia dos benefícios por incapacidade, salário maternidade, pensão por morte e aposentadorias. E a partir de 1º de março, o adicional de 30% na meta de produtividade dos servidores será aplicado a profissionais em teletrabalho e em regime de execução integral.
E assim estamos chegando ao fim do nosso assunto federal. Eu volto amanhã, 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.